Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meio Retrô, um canal eclético. E nós estamos dando continuidade, essa vai ser a segunda ou a terceira parte, que ainda tem mais vídeo, eu vou verificar, tá? Vai aparecer aí o nome, que eu pesquisei, né? O nome dessas pessoas que estão aparecendo aí, tá? Essa é a escritora, tá? Eu só vou destacar essa escritora, e as duas outras, que apareceu a primeira e é a terceira que vai aparecer agora, são mediadoras, tá? Segundo está registrado lá. E a que mais era aplaudida que vocês vão ver agora, né? Ela parece que é nordestina, uma coisa assim. Era muito aplaudida, como dá para ouvir de fundo aí, né? Que eu vou abaixar o fundo, tá? Então estou registrando hoje. Bom, vamos lá, gente. Conversando, minha irmã é professora, né? Minha falecida esposa era professora e minha irmã é professora também. Então nós estávamos questionando, né? Inclusive uma prima minha falou, poxa, nossa, quantos jovens tinham aí, né? Eu falei, pois é. Mas eu fiz uma pesquisa pela internet, né, para saber qual era o interesse dos jovens que aí estavam, se eram pelos livros ou pelos entretenimentos, né, que iam estar aí, tá? E a minha irmã levantou um pepino, né? Essa é a realidade. Eu não queria trazer isso agora nesse vídeo não, mas um pepino é sério, né? Você não vai ver pessoas de periferias aí na Bienal, é muito difícil. Eu sou de periferia, entendeu? Mas tem periferias e periferias, né? Então é classe média baixa para alta, gente. As jovens todas produzidas. Se você fizer uma pesquisa pela internet, tá? Eu fiz ontem e fui ver os vídeos, né, das pessoas que fizeram vídeos sobre a Bienal, né, do Rio 2025. Que ainda estão fazendo, né? Que hoje é segunda-feira, tem a semana toda. Até o dia 22 desse mês, até domingo, vai ter Bienal. E a maioria, tudo classe média, tá? A maioria de classe média, média alta e assim vai, tá? O ingresso, né? Meia, R$23. Eu paguei meia por cada minha idade, né? Fazer 63, tenho mais de 60, já sou idoso. Segundo o governo, eu sou idoso. Então tenho direito a pagar meia. Gente, eu vou dizer o seguinte para vocês, pela quantidade de livros, né? De livrarias que estavam ali representadas, livrarias não, editoras, né? Agora eu peguei o nome, todo mundo me corrigiu, editoras, né? Editora, livraria é uma coisa, a livraria vende livros de várias editoras, até minha sobrinha me chamou a atenção sobre isso, que não lembrava o nome, gente, é editora. Olha, tem tantas editoras, que são 9 dias, começou sexta-feira passada, vai até domingo, 9 dias de Bienal, das 10 da manhã às 22 horas. Gente, eu posso garantir para vocês que pela quantidade de livro, eu acho que se nós fôssemos todos os dias, tá? Para pelo menos pegar na capa de cada livro e olhar, ler o mínimo necessário sobre o livro para sabermos se queremos comprar ou se aquele é um novo autor, um novo estilo de livro que a gente quer acrescentar, né? Na nossa mente, né? Passar a ler a partir daquele momento, eu acho que não essa semana inteira, esses 9 dias não dá conta, tá? Não dá conta, gente, não dá. Agora, imagina você pagando R$23, isso a meia, e sem contar, né, a inteira 43. E como falou o Roberto Neto, um abraço ao Roberto Neto, eu falei, pois é, né, e você tá fazendo as contas por baixo. Imagina um pai de família, que foi aí ele, a esposa e mais 2 filhos, ainda que seja um filho, são 2 inteiras, né, e uma meia, ainda tem isso ainda. Então, gente, e uma vez só, tu imagina você ir todos os dias para você conhecer tudo bem, sabe, bem bacana mesmo, você, como eu já disse, escolher, comprar não somente os livros, né, aquele segmento daquela ideia que você gosta de estar lendo, né, como conhecer novos títulos, né, novos pensamentos. Gente, infelizmente, mas ao mesmo tempo, eu também compreendo. Por exemplo, né, infelizmente, se esse evento fosse aberto para o público de graça, imaginem, estava lotado pagando R$23 é o mínimo. Imagina agora de graça. Por outro lado, né, por exemplo, né, para ser de graça, obviamente teria que ser o quê? Teria que ser um evento que, para mim, esse evento deveria levar no mínimo aí um mês, pela quantidade, né? Lá eu ia falar de livrarias de novo, já esqueci outro nome já, de editoras, né? Pela quantidade de editoras e pela quantidade de livros que as editoras puseram à venda.
né? E tem gente que falou assim, ah, André, os livros estão caros. Não, aí sai mais barato. A minha sobrinha mesmo, nossa, ela viu livros aí realmente que com descontos, às vezes até chega a 50% de desconto, gente. Sabe? Tinha kit, né? Acho que é kit que eles chamam assim, tem outro nome que eles chamam, que vem 3, 4 livros, coleção de livros tudo junto, que custava R$200, compraram por 70 aí, né? Porque afinal de contas, né, são as, lá vou eu falar livraria, as editoras, né? As livrarias compram das editoras. E aí, no caso, as editoras estão vendendo diretamente para o público. Então, não há intermediários, é realmente mais em conta, né? E é um momento também, minha sobrinha falou uma coisa bem interessante, é um momento também, gente, de se você pesquisar o livro que você quer pela internet, ele baixou de preço. Por quê? Por causa justamente da Bienal. Minha sobrinha mostrou isso. Não todos, é claro, mas alguns baixaram de preço. Tá? E outros estão torcendo para a Bienal acabar logo de uma vez porque está tirando o lucro deles. É assim mesmo, gente. É assim mesmo. Essa é a questão do capitalismo. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, não são pessoas de periferia. Há pessoas de periferia aí? Ah, sim, eu sou uma pessoa de periferia, eu estava aí. Então, há sim pessoas de periferia, sim. Tá aí. Mas não dá para você voltar 2, 3 dias. Eu vi vídeos aí que jovens, todos felizes, né? Porque compara a passagem, baixou de R$600, que já era barato, segundo ela, para 400. Tem jovens que vêm da Bahia. E ela não vem aqui pro Rio de Janeiro para passar um dia não, gente. Elas vêm aqui para ficar todos os 9 dias da Bienal. Nossa, agora que eu vi a moça passando com a roupa toda rasgada, que coisa. Meu Deus do céu, mas moda é moda, né? Fazer o quê, né? Eu tava falando com vocês aqui, vendo ela passando, mas, poxa, não é nenhuma jovenzinha assim, mas enfim, né? Vamos nós. E tem um detalhe, sem falar no preço da comida aí dentro, gente. A água é R$10, segundo a minha sobrinha falou. Era R$10, eu nem perguntei que eu levei minha água e não comi nada. Eu tava aí com o objetivo de filmar e mostrar para vocês. Então, gente, também por isso o motivo eu falo que não tinha condições, gente, de eu mostrar os livros especificamente para. Eu vi vídeos aí que eu considerei muito bacana, né? Tinha uma jovem que gosta muito dos mangás, né? Que a juventude está gostando muito dos mangás, que ela foi direto e especificamente na editora de mangás e ficou lá mostrando. E também uma bela de uma imagem também, um celular muito bom que ela estava mostrando ali, muito bem detalhado, muito bem explicado, né? Jovem, culta, né? Fala os nomes bonitos em inglês, em inglês, nem inglês não, em inglês, né? Mas fala direitinho mesmo, né? Então fica bonito realmente, mas não são pessoas de periferia, né? Ah, André, pô, você está generalizando, não, você está desqualificando o pessoal. Tem pessoas na periferia culta? Claro que tem. Eu me considero uma pessoa razoavelmente culta. Eu me considero, tá? E eu sei também que tem pessoas que aqui mesmo dentro da periferia existe subperiferias, vamos dizer assim, né? Que são as favelas, e dentro das favelas existe pessoas cultas também, mas já não é o caso de serem a maioria. Mas o fato essa Bienal, gente, não é para a periferia, tá? As jovens todas produzidas, e vocês sabem, vocês são mulheres, sabem quanto é que custa, né, a produção de um cabelo, né? Não é barato não. Ah, você viu o drone passando? Eu pensei até que era uma mosca. Zoom! Passou 2 vezes o drone. Drone race, gente, drone race. Aí já entra na minha praia de drone, que muitos de vocês nem sabem, estão vendo esse meu vídeo aqui pela primeira vez, não sabem que o meu canal é eclético, que eu abordo vários assuntos, entre eles drones, né? E eu bato muito sobre a ilusão dos drones, mas não vou falar sobre isso agora não. Então, é fato, tá? É uma situação complicada. O objetivo principal, né, e nobre, que eu diria assim, é de conseguir novos leitores, o que é incrível pela época digital que nós estamos vivendo, gente. Vocês têm que admitir isso. Eu fiquei até espantado pela quantidade como eu disse, mas infelizmente, né? E eu fiz essa pesquisa pela internet, tá? Eu fiz essa pesquisa pela internet. Vou até ler aqui, pegar meu celular enquanto eu tô falando aqui com vocês, para vocês verem o que a inteligência artificial me disse. Eu questionei a inteligência artificial se os jovens estavam aí por conta dos livros, né? Ou por conta, né, das programações, né, dos entretenimentos. Olha o que ela me respondeu. Sua observação é bastante pertinente e, na verdade, reflete uma questão
que os próprios organizadores da Bienal do Livro do Rio, né, têm discutido, né, nos últimos anos, o equilíbrio entre o conteúdo literário e o entretenimento, né, que atrai especialmente o público jovem. Olha aí, ó. Então meu questionamento de muito, até minha prima comentou sobre isso, faz sentido. Faz sentido. Aí só vamos saber isso, eu até programei. Olha que tava aí, gente, vocês viram aí que tá, é o do Manual do Mundo, esqueci o nome dele. Esqueci, deu branco agora o nome dele. Ele ia falar ontem, domingo, e eu não sabia. Mas também o meu corpo não ia aguentar não, gente, eu confesso. Tá? Ele ia falar às 2h20. Eu saí daí meio-dia, já não estava aguentando mais meus pés. Claro, eu poderia ficar simplesmente sentado no banco esperando. E poderia. E confesso que se eu soubesse, eu não vi isso, tá? Só vim saber quando cheguei em casa. E eu vi a foto dele aí, mas pensei que fosse só que ele estava só vendendo livros, né? Mas não. Ele ia falar aí às 2h lá na Praça Shell. Praça Shell é onde teve um japonês, que vocês vão ver aí, né? Que estava lá. Acho que é japonês, não sei se é japonês, coreano, norte-coreano, chinês, eu não sei. Não procurei saber, mas o nome dele vai aparecer aí quando ele aparecer, né? Quando ele aparecer, né? Então, gente, voltando aqui a questão do lanche, tô vendo aí os lanches. Caríssimo. Caríssimo. Eu sempre fui, eu não gosto dessa palavra não, né? Um crítico, nesse sentido, de que do turismo no Rio de Janeiro. Né, de que o turismo, poxa, é bacana, é sensacional o que tem para mostrar no Rio de Janeiro, mas infelizmente eles só visam os turistas e explorar os turistas, e de tabela arrasta, né, os próprios cariocas, né? Eu acho que eu acredito que seja assim também na maioria dos estados, né? Então não vou dizer todos, que eu não vou generalizar, mas aqui no Rio de Janeiro é assim. Então nós estamos chegando aí na Praça Shell. Era assim que ela chamava, Praça Shell. Lá dentro era o palco Shell, né? Que tinha aquelas duas escritoras sendo entrevistadas, né, pelas duas outras mulheres que lá estavam. Então aí é a Praça Shell. Aí eu fui dar uma olhadinha, dar uma rodada, digo, opa. E ele é um escritor, vai aparecer o nome aí, vocês vão ver. Ele é um escritor de livros românticos. E ele também vai aparecer, esqueci, deu branco, né? Uma das coisas que eu estou sentindo com a minha idade, gente, é as falhas da memória, né? Como eu tenho dito aqui, a gente não se sente velho, tá? O cérebro não se sente velho. Ele começa a falhar, mas não se sente velho. O corpo é que já não aguenta mais. Minhas pernas ainda aguentavam mais, mas os meus pés estavam me matando. Estavam queimando. E aí, quando eu vi, digo, opa, vou lá filmar para mostrar pro pessoal lá. Vai aparecer o nome daqui a pouquinho, que eu já estou olhando aqui, tá chegando perto aqui do ponto, né? Que eu coloquei o nome dele. E qual é o papel literário dele. E foi interessante, como eu estou dizendo, mas infelizmente o ideal era que isso estivesse aberto ao público, gratuitamente, mas pela quantidade de livros, né, de editoras, agora estou lembrando o nome, editoras, tinha que ser um mês, gente. Um mês. Tá? E que ia ser interessante, porque o trabalho que deu para montar isso tudo, se ficar só uma semana, gente... Ficar só 9 dias, né? Eu acho... Bom, já é alguma coisa, mas ao mesmo tempo é pouca coisa para mim, né? Numa perspectiva. Tá? Vai aparecer o nome dele agora, tá chegando aqui o ponto que eu marquei. Ele tava comendo aí um pãozinho de queijo. Ele falou que era bom com cerveja. Olha lá, escritor, romancista, né? E roteirista. Aí ele foi engraçado, né? Ele deu pra esposa dele. O pessoal, vai jogar pro povo? Não. Deu pra esposa dele ali, ó. Ele gosta de tomar uma cervejinha. Então, a Praça Shell, tô só mostrando os detalhes. E o Iberê ia falar aí às 14h30. Ele ia falar sobre os 4 anos que levou para montar o submarino, né? É aquela história e aquela ilusão, né? Que muitas pessoas entram agora numa perspectiva, né, que não tem nada a ver com a Bienal, né? Mas eu tenho falado aqui porque o meu canal é eclético. A ilusão de ser youtuber, né? Que pegam essas pessoas bem-sucedidas, que são poucas, são mais de 2 milhões de canais no Brasil, dos quais apenas 50 mil são monetizados. E quando eu digo 50 mil são monetizados, não é que todos ganham bem, não. Eu faço parte dos 50 mil que são monetizados. Tiro 100 a 110 dólares por mês. Mas não dá para viver com isso. Os grandes canais como o Iberê, né, agora sai o nome dele, é o Iberê, né, o Manual do Mundo, Felipe Neto e outros que ganham seus milhares de dólares por mês aí,
São pouquíssimos, gente. Pouquíssimos. Os outros 1.950.000 aí de canais no Brasil não ganham nada. Não ganham absolutamente nada. Mas vamos voltar aqui para a Bienal. Essa é a segunda parte. Vai ter uma terceira, né, que eu filmei bastante, que eu rodei mais. Essa tá com a qualidade melhor, foi com o Osmo Pocket, né? Quem tiver interessado em comprar o Osmo Pocket, não vou colocar o link, apesar de eu ser afiliado, não vou colocar porque, gente, tá inviável depois da taxação, né? Esse que eu tô usando aí, paguei na ocasião 1.350 em 6 vezes. Você não compra, e esse é o 1. Agora a versão 2 você não compra por menos de 5.000 reais. Coisa de louco, gente. 5.000 reais. Vamos agradecer ao Taxad. Ih, André, lá vem você falando de política. Não, vai agradecer quem? Ué, tô mentindo? Né? Tem gente que diz que foi uma coisa boa a taxação. Eu queria olhar pra cara deles e eu assim, foi bom pra caramba, né? Mas vamos lá, falar de política não, que realmente dá diarreia. Uma coisa que me chamou a atenção, gente, foi a qualidade, agora vamos falar um pouco mais da feira, a qualidade dos standards. Ei, caramba, acho que não sai o nome não. Tem os simples, aqueles ali é os simples, tá? Esses aí, ó, são os simples que as pessoas montaram, ó. Agora tinha os... Caramba, tinha uns aí que parecia até que eu tava lá no... Tipo no filme do Superman, né? Aquela esfera que ficava rodando lá em cima do jornal, né? Esqueci o nome do jornal de Metrópolis lá. Esqueci o nome. E muito, muito bonita mesmo. Ó, bem simples, tá vendo? Isso aí é bem simples. A estrutura de metal. Montaram, mas mesmo assim, gente... O que foi gasto, né, de dinheiro com esses cartazes, né, essas coisas todas, o que tinha de digital aí não é brincadeira não, gente. Olha lá, aquele jovem ali, todo fundo digital, se eu não me engano. Tô achando que é por causa dos quadriculadinhos, mas pode ser que não seja, né? Eu tô observando aqui na tela, pode ser até um efeito da tela. E o de mangá. E eu achei até que em 2017, quando eu fui, né, a última vez... tinha mais jovem buscando negócio de mangá. Hoje, esse ano realmente com os 3... esqueci o nome, como é que se diz agora aí, gente? Agora deu, tá vendo? Tá falhando o cérebro, gente. Não é brincadeira não. Esses três blocos aí, que eu acabei de esquecer o nome, né? Vai aparecer por aí, eu vou lembrar quando eu passar de um lado pro outro. É muito, olha lá. É uma entrevista, olha lá. Muito bem feito, muito bem montado. E muito do mundo digital, da tecnologia digital, olha lá. Tudo tinha essas, tipo tela lá, aparecendo. Tudo digital. E chegou para ficar, gente. Essa parte digital chegou para ficar. Eu tô vendo os outdoors pelas ruas, eu tenho comentado muito isso com vocês, é impressionante, tá? Chegou para ficar. Gente, alguém poderá dizer, André, tem coisas ruins da Bienal? Tem. Na minha perspectiva tem, na perspectiva de outras pessoas tem sim, né? Por exemplo, vou dar uma catucadinha aí na política, né? Quem é que vai palestrear? Acho que nem existe, vou dar um Odorico Paraguaçu. Quem é que vai palestrear no sábado, no dia 21 ainda, Bienal? Acredite se quiser, Miriam Leitão. Mas tá de brincadeira, André? Pois é, Miriam Leitão. Nem precisa dizer mais nada, né? Pois é, gente. Mas enfim. Então, muitos jovens, como repito mais uma vez aí, muitos jovens. Mas aí eu pedi a inteligência artificial, ela vai, quando acabar a Bienal, né, que eles fazem um balanço, aí ela vai me comunicar o tanto de livros, né? Em 2023, que comemoraram 40 anos de Bienal, tá? Foi a Bienal passada, né? Tiveram 600 mil pessoas e foram vendidos 5 milhões e meio de livros. Muita coisa, né? Vamos ver agora, né? Pela quantidade de pessoas versus o número de livros vendidos, tá? E aumentaram muito, né, o número de atrações, podemos chamar de atrações, né? Porque quando um escritor vai lá dar autógrafo, vai falar com as pessoas, não deixa de ser uma atração, né? Para fazer com que as pessoas vão aí na Bienal, né? E comprem livros. E comprem livros. Não tem por onde, né? Mas o que me chamou a atenção, como eu já disse, muito bem montado, né? Muito bem montado. Voltamos novamente ao palco lá, que tava as duas, por causa do horário, né? E ter outras pessoas, né? Se vocês decidirem ir durante a semana, quem é que é carioca, veja lá as programações para de repente você vai ter o seu autor lá, alguma coisa assim nesse sentido que vai falar, né? E tem que estar preparado para ficar aí o tempo inteiro ou ir perto do horário, né?
com uma folga aí de 1 hora para frente e para trás, que pode variar algumas coisas daí, né, para você ouvir ou participar da entrevista. No caso, eu confesso que eu teria feito um esforço, né, ter ficado até 2h30 para filmar lá o Iberê, lá naquela pracinha ali, que era ali aberta, ia ser legal ali. Aí pode ver pela quantidade de gente, que os melhores, entre aspas, né, os mais cobiçados de serem ouvidos e questionados, estavam aí no palco, tá? No palco Shell. Palco o quê? Tinha um nome ali, não deu pra ver na hora. Quando virar, vou ver se dá pra mim ver. Apoteose? A câmera não virou. Vira a câmera. Apoteose, isso aí, ó. Palco Apoteose Shell. Tá? O outro era Praça alguma coisa Shell, que é lá fora, onde tava aquele chinês coreano falando. Então, gente, isso aqui é a segunda parte, vai ter a terceira, tá? Que eu corri também, é uma câmera um pouquinho mais inferior, mas vai estar ótimo para vocês verem. Eu agradeço, tá? O seu like, o seu positivo, o seu comentário. Há muita coisa que se dizer, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.